Bom dia, galera, bom dia. Hoje, terça-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12 Meninas. Bom dia! Uhul! Que Tem foi? gente que tá, mas não tá. Helena, Ela tá aqui, mas ela não está aqui. Eu não vida sei. de CLT, né? Gente, ela tá nojenta demais. Aí você tem muita coisa pra fazer e muita coisa pra pensar. Deixa eu te falar, você tá falando de CLT só por causa da nossa convidada, que ela é exclusiva dessa parte aí, viu? Não sei não. Gente, olha, hoje aqui ela está de volta. Tan, 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 tan. Que roubem os tambores! Eu vou te falar, ela gosta de lá, mas ela gosta mais do lado de cá. Tanto é que ela tá aqui de volta, né? Não sei, não de volta pra sempre, mas de volta de passagem. Vão ter muitas passagens. Doutora Shirlene Zanon, bom dia! Bom dia! Eu gosto mesmo. Eu sei, amiga. Essa água aqui é boa, viu? Quem diz que quem bebe a água do Rio Verde não volta sempre, né? Então, assim, Volta sempre. cá estou eu novamente. Mas assim, só pra explicar para o ouvinte, é porque ela não é mais residente aqui na cidade de Rio Verde, mas ainda é rioverdense de coração. Hoje ela mora em Santa Catarina, mas ainda continua trabalhando aqui. Continuo trabalhando aqui. Como se diz, eu não moro aqui fisicamente, mas eu tô aqui sempre. Aí, ó, viu? E lógico que ela tinha que vir aqui visitar nós. E falar de um tema interessante, né, doutora Shirlene? Sim, muito interessante, muito importante pra gente falar sobre as doenças mentais que estão relacionadas ao trabalho. A gente tem que falar muito sobre isso, eu acho que as empresas têm que pensar muito sobre isso, porque a gente está numa nova realidade, numa nova era, que isso tem que ser colocado aí na lista para que seja entendido melhor pelas empresas, para ver o que a gente pode fazer para que esses empregados talvez sofram menos dano dentro do ambiente de trabalho. Doutora Shirlene, a gente vê, assim, no dia a dia, até conversando com um e com o outro, que as opiniões são divergentes. Tem gente que acredita realmente, né, na doença aí, né? Eu falo, a doença mental não, né? A doença psicológica, que eu falo, né? Porque aí, às vezes, é uma depressão, síndrome de burnout, né? Aquele cansaço excessivo, aquela ansiedade. Tem gente que olha e fala, não, realmente existe. Tem gente que ainda fala que não existe É frescura, isso. né? Que é frescura, né? Tem gente que olha pra você e fala, né? Põe pra trabalhar mais e isso. Você se depara muito com isso? Na verdade, essas doenças, elas já são um tabu mesmo antes de ser relacionada ao trabalho, né? Uhum. Porque a gente vem aí de um período de tempo das pessoas falarem, você tá com frescura, como você mencionou. Uhum. É falta, muitas vezes as pessoas assim, é falta de Deus, vai pra igreja, vai fazer alguma coisa, ou você tá desocupada demais, por isso que você tá com problemas. E a gente sabe que não é, porque são situações, apesar de que são difíceis de serem caracterizadas muitas vezes, e aí quando ela chega no ambiente de trabalho fica um pouco mais difícil ainda, porque se eu já tenho essa dificuldade de lidar com as doenças mentais, doenças psicológicas no âmbito geral, quando ela chega no ambiente de trabalho, os maiores questionamentos são no sentido de como que você pode confirmar que isso está de fato relacionado ao trabalho. Como que eu chego ao ponto de dizer, não, de fato esse estresse, de fato essa ansiedade, de fato essa depressão tem relação direta com o trabalho. Porque Quando você fala assim de demonstrar, né? Quais são os sintomas, quais são os sinais, o ambiente que ela tá trabalhando. Os sintomas demonstra, e os sinais, né? muitas vezes são evidentes, né? A gente consegue. O problema é dizer que isso está diretamente relacionado ao ambiente de trabalho. Então, eu tenho que fazer um estudo e identificar quais são os aspectos dentro desse ambiente de trabalho que estão gerando essa situação no empregado. E também, muitas vezes, não é só o ambiente de trabalho. Porque a gente tem, às vezes, uma carga que vem de ambos os lados. Às vezes vem do ambiente familiar, às vezes vem de outras situações e muitas vezes desemboca ali junto com o seu trabalho. Então você vai fazer uma junção de tudo e uma hora vira uma bola de neve e aquilo vai explodir. Uhum. Então essa é a situação. Muitas vezes acontece de você conseguir de fato chegar a um consenso de que o ambiente de trabalho tem esses aspectos que contribuiu, ou então tem esses aspectos que foram determinantes para que essa doença se manifestasse no empregado. Eu não vou falar muito, de 10 anos pra cá a gente nota uma evidência maior dessas doenças, né? Assim, eu acho que
estatisticamente comprovado que no Brasil as doenças, os transtornos mentais, né, dos últimos anos são as principais causas de afastamento do trabalho. Só que a primeira coisa que o patrão pensa é igual falou: é uma depressão, tá desocupado, tá pensando, tá tipo assim, precisa dar mais coisa pra fazer. Precisa dar mais coisa pra fazer. E na verdade não é assim, né? É o inverso, na verdade, né? Porque a gente sabe que as doenças mentais, as doenças relacionadas ao trabalho estão intimamente ligadas à sobrecarga. A sobrecarga de trabalho, ao excesso de demanda, ao tempo excessivo que o empregado fica ligado ao trabalho. E aí vem a bendita tecnologia, né? A gente sabe que a tecnologia ela é extremamente importante, extremamente necessária. Ela me permite hoje, por exemplo, morar em Santa Catarina e trabalhar em Rio Verde. Porém, ela me deixa ligada 24 horas por dia se eu quiser ficar ligada. Ou aquela necessidade de urgência. Muitas vezes, assim, o acesso é muito fácil, muito rápido. A conexão é muito rápida. Então, tá todo mundo ligado ao mesmo tempo. E aí, as empresas, elas têm que tomar cuidado com isso, muitas vezes. Que daí tem o grupo de WhatsApp, tem o grupo de e-mail, tem o grupo de não sei o quê. Tem aquelas diversas situações onde o empregado, ele é acessado o tempo inteiro. Então, muitas vezes, o empregado, ele acredita que ele tem a obrigação de estar retornando, de estar ali ligado o tempo inteiro, de que se ele não responder no momento que ele for questionado, ele pode ser punido. Então, tudo isso tem que ser desenhado dentro do ambiente de trabalho, primeiro, para evitar esse tipo de situação, e segundo, para que o empregado tenha, de fato, um momento de descanso. A gente tem a legislação onde eu tenho uma quantidade X de jornada de trabalho, exatamente porque isso foi estudado, qual o tempo que o empregado precisa estar trabalhando, e ele precisa também de um tempo de descanso, tanto entre uma jornada e outra, quanto o período que é o intra-jornada ali, que é 1 hora, 2 horas de intervalo para descanso e refeição. Muitas vezes o empregado tá almoçando, ele tá almoçando com o celular na mão, assim. Ele tá trabalhando e almoçando. Resolvendo o problema, e isso não é considerado trabalho, porque em tese ele não tá dentro da empresa. Doutora Sirlene, então o que seria considerado um ambiente de trabalho saudável? Então, considerar um ambiente de trabalho saudável é uma questão bem ampla, né? Mas a gente precisa trazer para que o empregado tenha condições, e aí a gente falando especificamente quanto aos meios tecnológicos, que esse empregado tenha condições de ter períodos de descanso, que ele tenha condições de ter períodos onde ele não esteja ligado por meios eletrônicos ao trabalho, que ele efetivamente não esteja trabalhando. E também a questão de distribuição de tarefas no ambiente de trabalho, que isso também é um agravante, que empresas, hoje em dia a gente percebe que as empresas têm equipes cada vez mais reduzidas e demandas muito maiores para os empregados que estão naquele ambiente, que estão trabalhando. Então isso também é um agravante para os empregados, porque acaba que sobrecarrega, ele fica com aquela sensação que ele nunca termina de fazer o que ele está fazendo. Ele tá sempre, eu brinco sempre, a gente tá sempre com o rabo, né? Porque a gente nunca termina o que a gente tá fazendo. Aí tem aquela relação entre a saúde e a produtividade, né? Também, sim, né, doutora? Exatamente. E agora também tá sendo muito comentado que eles estão querendo diminuir os dias de trabalho, né? Alguns lugares vão até fazer esses testes de 4 dias, né? Diminuir a semana, no caso. O que você acha, doutora Sirlene Zanon? 4 dias de trabalho. Eu tinha visto que ia ser lá pro lado da Inglaterra, mas aí queriam adotar aqui também, né? Mas sei lá. Eu acho difícil isso, assim, eu acho complicado você chegar assim com tanta rapidez aqui, até porque a gente não tem o mesmo sistema e a mesma forma de trabalho dos países desenvolvidos. A gente tem, se você pegar aí quem trabalha de forma remota, quem trabalha em escritórios, quem tem que entregar situações que não precisa estar ali presencialmente, ou então que são coisas que eu preciso entregar, mas eu não tenho um prazo específico para que isso seja entregue. Então isso acaba sendo mais fácil. Às vezes reduzir, por exemplo, trabalho sexta-feira até no horário de almoço, à tarde ou no trabalho, ou algo nesse sentido. Agora, quem tem que estar ali na linha de produção, por exemplo, é muito difícil. Porque aí, se eu fizer essa questão de diminuir, eu vou ter que dobrar carga de empregado trabalhando. Porque você pega uma situação de linha de produção. De outra, né? Você pega uma linha de produção onde não para. Trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana.
isso vai gerar um impacto enorme. Essa diminuição do tempo de carga horária seria como promover uma ação para ajudar, né, na saúde mental no trabalho, doutora? Não necessariamente, porque a carga que a gente tem hoje, a gente já tem uma carga horária que se entende que é uma carga horária que as pessoas tenham condições de ter uma vida boa. O problema não é a carga horária que a gente tem no Brasil, o problema é a concentração de trabalho, muito trabalho para pouco espaço de tempo, então isso tinha que ser mais esparramado. Olha, eu tenho um funcionário que faz 300 tarefas, então eu teria que ter 2 pelo menos para dividir isso com ele. Sim. Ou então a situação de ficar ali 24 horas por dia resolvendo situações pela internet, pelo WhatsApp, pelo e-mail, que também é um agravante muito forte nesse momento. Por quê? Porque eu não tô tendo uma jornada de 8 horas. Ou quiçá uma jornada de 10, que é o limite que a gente tem. Então, assim, acaba que é esse excesso que está prejudicando muito. E se você observar nos estudos, quem está sendo mais prejudicado com relação a isso… São as mulheres. As mulheres. Mas peraí que você já eu vai ia falar fazer sobre essa isso. Já, viu? Galera, ó, fiquem ligadinhos aí. Nós estamos aqui com a doutora Sirlene Zanon. O papo tá super interessante aqui. A gente tá falando dessas doenças psicológicas aí relacionadas ao trabalho. Às vezes você tá nos ouvindo aí, você vai dizer, toda doença psicológica tá relacionada ao trabalho. Não tá, viu? Doutora Sirlene tá aqui para falar isso para vocês aqui, por isso que é bom ficar ligadinho aí. São algumas doenças, alguns tipos de doenças e você tem que comprovar isso. Então, as informações estão maravilhosas. Antes da gente seguir aqui, ó, eu preciso falar para vocês da Dom Gabriel. Silvinha, você terminou a reforma? Não, ainda não. Nossa, é dureza, né, amiga? Que é o quarto dela, eu vou ter que ir lá na Dona Gabriel. O quarto da Teodora é todo chique. A Michelle ontem falou com o seu Ailton falou, escutei lá o testemunho. Tá perfeito, vocês podem continuar falando lá dos móveis planejados, que agora vai ser nosso carro-chefe aqui também. Viu? Ó, móveis planejados, móveis para área externa, toda a linha de eletrodoméstico, só que não é um eletrodoméstico que você compra em qualquer lugar, não. É Eletromec, é revendedor exclusivo Eletromec. Eu quero que você entre na internet e pesquisa a diferença. Você vai ver. Chopeiras Schaeffer. Não preciso falar mais nada. Essa daí eu já comprei lá no início da minha construção pra mim, né? Chegar no final, só receber minhas queridas lá em casa tomando um chopinho maravilhoso. Os eletrodomésticos da E detalhe, os eletrodomésticos da Eletromec, eles têm todo um sistema de automação. Então você consegue mexer tudo pelo celular, né? Até a churrasqueira. Você que tem um homem do seu lado que adora tecnologia, como eu tenho, a Silvia tem, não vai ficar de fora de jeito nenhum. Você pode ir lá comprar seu acabamento aí, o porcelanato que você quer e deixa ele olhando os eletrodomésticos. Vai levar os dois, não tem erro. Então não se esqueça, Dom Gabriel ali na Avenida Paulo Roberto Cunha, gente. Você vai amar toda a linha de acabamentos que eles têm pra você, além dos móveis planejados, móveis de área externas e eletrodomésticos. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Galera, Papo Calcinha está no ar. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui com a doutora Sirlene Zanon, falando um pouco aí sobre essas doenças psicológicas relacionadas ao trabalho. Antes da gente continuar aqui, Verônica, você falou pra mim que tomou um vinho aí esse final de semana, que foi lá na Celeiro Hortifruti, indicaram um vinho, um queijinho pra você diferente. E o patê, né? Que é o patê de parmesão com nozes, gente. Que gostoso? É não precisa de mais nada. Esse Nossa. patê, lá já tem uns pãozinhos torradinhos também, que você compra tudo lá. Aquele pãozinho sírio delicioso, então, né? Um queijinho quibe Gouda cru, que eu amo. Gente, todo tipo de salada pronta. Todos os tipos de patê, tem o de creme cheese com abacaxi. Tudo em um só lugar. Sem falar que tem as partes a granel, né? Tem chá a granel. Você viu que tem frutas desidratadas lá? Sim, nozes, frutas. Não, você vai lá, já compra as coisas da sua semana, pra você ficar uma semana fitness. Aí, final de semana, você já vai pra sair um pouco da dieta, né? Já compra um vinho, um salaminho, uns patês, um queijinho. Ai, tem amo. tudo em um só lugar. E outra coisa, se você tá sem tempo, é só vocês ligarem que eles levem até você. Muito Ai, bem, gente. eu Celeiro lembrei. Hortifruti. Eu lembrei daquela azeitona zapa grandona, assim, graúda. Que delícia. É bom, né? Nossa Senhora. Bom, você terminou aqui, doutora Sirlene, falando assim, né? Que o maior índice de doenças psicológicas relacionadas ao trabalho é da mulher. É a mulher que tem. Sim, não é? A maioria deles, especificamente a ansiedade. A ansiedade, ela é
o carro-chefe para a questão das mulheres. Eu acho que pela urgência, pelo excesso pela sobrecarga realmente que a mulher tem, porque a mulher acaba que ela tem a gente sempre fala, quando a gente já em vários programas que a gente conversou, a gente falou sobre isso, porque a mulher ela não tem só a responsabilidade do trabalho, ela tem responsabilidade da família, dos filhos, de cuidar de diversas coisas. É muito íntimo da mulher essa situação de ser múltipla, né? Que a mulher, ela dá conta. E ainda mais nessa independência louca que a mulher vem buscando, que inventaram, porque eu não vejo também necessidade, acho que é ótimo trabalhar, cuidar da família, tudo, né? Mas você não precisa, né? De ter esse exagero, aí ficou pior. Porque aí não é só ansiedade, né, doutora Silene? É depressão, é o estresse ocupacional, como a gente falou, a síndrome de burnout, né? Às vezes o péssimo clima organizacional que fica ali dentro da empresa, que a mulher já chega, ela já tem aquele período do mês, que é o estresse ali, né? Que ela já é comandada pelos hormônios. Não preciso falar. E não ia falar essa parte, mas já que você falou, ótimo, né? Aí já vem ali, ela é chamada na escola. Porque aconteceu alguma coisa com o filho na escola. O marido chega lá e diz, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Ela chega no trabalho, é mais uma cobrança. E ela aí? surta. Ela surta. Detalhe, a mulher, eu falo assim por mim, né? Ontem mesmo, na hora do almoço, tinha que levar o Pedro pra escola de recreação. Então, assim, enquanto eu tava almoçando, o homem não pensa nisso. Ele podia ter ido, já que ele não foi almoçar, ele ficou na frente do restaurante, ele podia ter ido pegar o carro, ir lá em casa, pegar a mochila, a roupa dele, porque ele ia pra escola de recreação, pegar o material de inglês da Teodora. Então, mas a gente que tem que pensar tudo isso. E se pedir pra ele, ele vai e não acha metade das coisas. Que raiva. É por conta da Não, é porque a gente tem a logística toda na nossa cabeça. Então a gente tá. Eu falo que é difícil porque a gente tá 100% do nosso tempo ligada. Porque a gente tem que estar preocupada com o horário que o filho sai da escola, tá pensando com o horário que você tem que levar a menina da escola, o horário que ele tem que tomar banho, o horário que ele tem que almoçar. Pra quem tem filhos, quem não tem filhos, tem todas as outras situações aí que a gente precisa. Se tem um esposo, resolver. você tem que delegar, porque se você não delegar exatamente ali, ele não vai fazer igual, é ou não é? Se você não tem esposo, o seu trabalho é dobrado pra te ajudar? A gente trabalha com logística, literalmente com logística. Ou a gente é sozinho e a gente faz tudo, mas também tem que pensar em como vai fazer tudo. Tem que pensar tudo. Ou você tá em dois, mas mesmo assim você ainda acaba tendo que fazer toda aquela questão da administração, da gerência. A administração é isso, é uma governança. Você tem que gerir ali a situação. Não para de pensar hora nenhuma, não para. Eu falo, é difícil demais você hoje em dia lidar com todas essas situações. Então, assim, pela natureza, pela própria particularidade da mulher, a gente vai sobrecarregar com mais facilidade do que o homem. Porque mas a maioria dos homens chega no final da tarde, ele quer ir muito, quem gosta, né? Vai jogar um futebol, vai na piscina, vai tomar uma cervejinha e tal. A mulher vai arrumar a casa, vai cuidar de menino, vai fazer não sei o que. Então, vai no mercado já comprar lanche pro outro dia, pra menino. A gente tá em situações de estresse, muitas vezes, praticamente o tempo inteiro. Então, isso em um momento ele vai. Mas isso também serve, não como uma reclamação, mas serve como um alerta para as mulheres, que as mulheres precisam entender que elas não são onipotentes e onipresentes. Elas precisam ter o tempo delas, então elas precisam delegar também. Elas precisam aprender a fazer isso. A gente é muito concentradora. Mas deixa eu te falar, às vezes a gente delega, como a Silvia falou. Ontem eu ainda ri na minha casa, né? Lá em casa são separadas as coisas na geladeira. Por exemplo, o iogurte do Emanuel, o suco dele e o meu suco, e ele pega o suco dele e bebe no bico. E aí ele bebe e ele coloca lá de novo. Ontem eu olhei e falei, mas suco vazio na geladeira? Eu juro por Deus. Tava lá, a garrafa enorme. Aí eu abri, esperei ele, pegou a garrafa, olhou vazia de novo, colocou lá dentro da geladeira, né? Aí eu, bem assim, calma. Plena, falei, e essa garrafa aqui na geladeira? Parece que tá vazia. Não, amanhã eu ponho um pouquinho de água aí pra aproveitar e tomo. Nossa. Doutora Silene, deixa eu te falar um negócio. Aí, assim, eu surtei, mas na plenitude, né? Eu fui bem elegante, no surto. Aí ele tirou da geladeira, pôs no meio da mesa, em cima da mesa. Então, lixo. Eu tenho um lixo embutido na minha pia. Eu falei, pois é, mas e o lixo ali, né? Mas você não me falou que queria que colocasse no lixo? Você falou que queria que tirasse da geladeira. Aí, doutora Silene, como é que não dá crise? Como é que não é taxada de louca? Não é? O meu vai chupar um picolé, ele põe o papelzinho do picolé, o palitinho na frente do lixo.
mas não abre o lixo pra colocar dentro. É igualzinho, então. Mas isso, eu falo que hoje eu tenho um filho de 7 anos e aí ele é meu cobaia, né? Porque eu fico observando as atitudes dele, né? Por mais que eu ensine, fale, meu filho tem que jogar no lixo. Ele faz exatamente isso. Ele põe em cima da pia do lado do lixo. É o homem. E É do não homem. coloca, né? É do homem esse negócio. Eu falo, gente do céu. Aí eu fico observando atitudes. Eu falo, gente, não é porque lá na frente ele vai estar assim. Ele nasceu assim. Ele nasceu assim, Ele faz isso desde sempre. É que nem o pastor Cláudio Duarte fala, né? Que o homem, ele tem 2 caixinhas, né? Você fala que ele não enxerga, né? Ele vai na geladeira, meu filho pega um negócio. Dele. A mulher tem 1 milhão de caixinhas. Eu falo, meu filho pega um negócio na geladeira. Ele abre a geladeira, ele olha. Ele não enxerga. Não tá ali, né? Tá na frente, Tá né? na cara dele, ele não enxerga. Mas Você não levanta, enxerga. vai lá e fala assim, tá aqui não. Se fosse uma cobra, mordia. Gente, você quer morrer, aí você estressa. Então aí, o que eu posso... Pode. Você vai? Não, é que eu quero falar 2 termos que eu achei ontem, nos meus estudos aqui, que eu nunca tinha escutado. Absenteísmo e presenteísmo. O absenteísmo se refere à ausência no trabalho por diferentes motivos. E o presenteísmo é quando o colaborador está presente, porém sem condições físicas ou emocionais de executar suas tarefas. Então, assim, essas condições, elas são geradas todas pela excesso, né, de trabalho, a saúde mental não tá legal, a condição não tá legal. E às vezes até financeira também. O absenteísmo, esses termos que você utilizou são termos de RH, né? Eles usam muito. São metas que devem ser, por exemplo, eu tenho que evitar absenteísmo dentro da minha empresa. E eu não tinha escutado, nunca tinha escutado esses termos. Pelo fato de eu atuar na área do direito do trabalho, né? Você tá intimamente ligado com os RHs das empresas e aí acaba que eles têm essas questões aí. A falta, né? Porque acaba que as doenças, o problema maior das doenças é a falta do empregado no ambiente de trabalho. Então ele começa a ficar ou apresentar atestados com muita frequência, então gera muitas faltas para esse empregado, ou afastamentos. Então ele começa a um período, uma falta aqui uma semana, 2 faltas na outra semana, aí no mês às vezes ele falta 5, 6 dias. E aí isso vai progredindo. Porque quando a gente fala em doenças psicológicas, doenças relacionadas à mente, você precisa trabalhar além da situação da doença em si. Muitas vezes é necessário um acompanhamento especializado, muitas vezes é necessário um acompanhamento, o uso de medicamentos, mas você precisa também mudar o ambiente que está gerando essas consequências em você. É a mesma coisa se você pegar ali, você tá com uma ferida no seu braço. Se você tá num lugar que, por exemplo, eu tô num lugar que tô batendo no meu braço o tempo inteiro e a ferida ali tá doendo. Se tiver mexendo nessa ferida, essa ferida não vai melhorar. Ela vai continuar doendo e ela vai continuar aberta. Enquanto eu não parar de colocar alguma coisa ali na ferida que vai machucando, não vai resolver. Da mesma forma são as doenças psicológicas. Então eu preciso, se eu tiver um ambiente de trabalho hostil, se eu tiver um ambiente de trabalho que está me gerando esse tipo de situação, se esse ambiente não melhorar, se esse ambiente não tiver uma condição que favoreça a minha melhora, eu não vou melhorar. E aí o caminho vai ser os afastamentos. Ô, doutora Sirlene, a gente falando assim do ambiente de trabalho, mas também tem uma relação da saúde mental com a parte financeira também, né? Da saúde financeira. Se você não tá recebendo bem, às vezes você também tá. A saúde mental sua também não vai estar legal, Tudo né? Tudo isso está envolvido, porque aí quando você fala em doenças mentais ou psicológicas, como a gente utiliza o termo, vem muitas vezes baixas remunerações, excesso de cobrança, clima dentro da empresa, assédio, cobrança para trabalhar mais em menos tempo ou fazer muitas tarefas que às vezes o empregado não está em condições de desempenhar aquela tarefa. Isso até era a pergunta que eu ia te fazer. Quando que a empresa ela adoece o funcionário, né? Quando que ela te adoece? E você citou aí agora, assim, vários apontamentos aí que faz com que o empregado realmente... Agora, um dos que eu acho aí, que é um dos mais importantes, é o relacionamento interpessoal. Sim. Ali da equipe de trabalho. Por quê? Porque você está numa empresa, mesmo que você for mal remunerada nela, né? Mas você ali é assíduo, você gosta de trabalhar. Se tem uma equipe boa do seu lado, se você tem, né, colaborador do seu lado que contribui, se você tem uma chefia que ela é empenhada, né? Eu acho que torna menos hostil aquele ambiente, né? Torna mais prazeroso. Por mais que... também, né? Por exemplo, que tem ambiente que tem muita mulher, por exemplo, tem muita picuinha, né?
Doutora Sirlene. Gente, a mulher, convenhamos, nós somos mulheres, nós sabemos disso, mulher é difícil de lidar. Então. Porque tem empresas que optam por, muitas vezes, em determinados ambientes, não ter muita mulher ou ter. Porque realmente o ambiente com mulher acaba sendo. Porque pela natureza a mulher conversa muito mais, né? Aqui é pra conversar, porque tem homem que conversa 10 vezes mais que mulher, que ele quer. No sistema organizacional, ela é mais eficiente. Sim. Ela é mais eficiente, ela é mais, produtiva e mais prática. Mais prática, né? Mas aí nesse termo, também já, né? A mulher é invejosa, a mulher é vingativa, a mulher é sedutora quando quer ser, a mulher é um monte de coisa, gata. Então, nós somos ótimas. Nós somos ótimas até quando somos más. Verdade. Nossa, doutora Sirlene. Gente, como estamos Doutora Sirlene, o que eu faço para evitar essas doenças mentais no trabalho, né? Então, o que eu tava falando antes, né? Eu acho que uma situação aí, você falou da remuneração, do salário, essas coisas, e do estar bem no ambiente. É a situação, acho que eu já falei uma vez sobre isso, é a situação do empregado se sentir pertencente. É o empregado se sentir que ele tá que ele faz parte daquele ambiente, que ele está sendo visto pelo empregador, porque o empregado ele quer isso, ele quer reconhecimento, o reconhecimento. Né, isso faz parte mais pra parte psicológica mesmo dentro das empresas, é porque as pessoas hoje elas vão muito no automático, eles só pensam em resultado, foco no trabalho, só que o trabalho é muito mais amplo que isso. A relação de trabalho é quase que uma relação de casamento, porque tem várias situações que permeiam essa relação. Ele tem que fazer parte da família, ele tem que se sentir que ele faz parte daquela empresa, né? Por exemplo, o empregador tá lá na legislação, o empregado tem que trabalhar, vamos colocar aí do básico, das 8 às 18, 1 hora ou 2 horas de intervalo e tal. Mas no meio do caminho, o empregado ele pode ter problemas relacionados à saúde, ele pode ter problemas com os filhos, ele pode ter alguns problemas. Ele tem que ir na reunião de escola do filho, na apresentação, ele né? quer que o empregador entenda que tem um determinado momento, eu preciso sair meia hora mais cedo. Tem empregador que não deixa, que não permite. O empregado tem que estar ali todo o tempo inteiro, não pode se ausentar, tal. É aquela coisa muito fechada. O empregado não tem um lado para que surja um imprevisto em determinados momentos. Doutora Sirlene, geralmente esses imprevistos é mais das mulheres, né? Porque a mulher que leva o filho no médico, que vai na reunião da escola, ela precisa São questões que são justificáveis. Então eu tenho que apresentar justificativas. A legislação ela traz um rol de situações onde eu posso me ausentar do trabalho justificadamente, só que ele não é um rol exaustivo. Eu tenho várias situações que às vezes no dia a dia o empregado precisa se afastar e às vezes não está ali na legislação. Aí vem os acordos e convenções coletivas que podem estipular situações, mas que também às vezes não abarcam determinadas situações. Vou colocar um exemplo. Tem uma situação de uma mãe que tem um filho que está internado. Quem que vai acompanhar esse filho? A mãe. A mãe. A legislação não fala nada sobre essa questão de um filho ficar uma semana internado. E aí? Em tese, é uma falta, né? Ela vai justificar, ela vai apresentar um atestado, mas na lei, tem lá hoje, eu acho que se eu não me engano, para acompanhamento, hoje mudou em eu acho que 1 ou 2 dias, agora eu não vou me lembrar efetivamente, mas e se ultrapassar esse período de tempo? Quem é funcionário público precisa passar por uma junta médica, né? Que você está acompanhando, às vezes seu filho, sua mãe, seu pai, né? Primeiro aquele paciente tem que passar por uma junta médica para saber se ele realmente precisa de um acompanhante ou não, né, doutora? É complexo essas situações. Então, assim, não vai esgotar tudo isso. E uma coisa que eu tinha que até ter mencionado lá no início do programa e eu acabei esquecendo, essas questões aí relacionadas às doenças mentais, a gente teve uma atualização no rol de doenças que são ditas como relacionadas ao trabalho, alterou lá no ano do ano passado, em 2023. Então, teve um acréscimo enorme de doenças relacionadas ao trabalho. Porque qual que é a... Hoje a gente tinha, antes disso, a gente tinha já tinha situações de problemas com depressão, problemas com ansiedade e tal, mas que não estava especificamente na lista. Então, isso não impedia que fosse tido como doença do trabalho, só que tem uma dificuldade maior no momento de aceitação, às vezes, pela Justiça do Trabalho, na prova. Hoje a gente tem uma relação... As 5 principais, doutora, é ansiedade, depressão, burnout? Eu citei porque são as mais conhecidas, né? E
E inclusive, até a Covid hoje tá lá no rol relacionado à doença ocupacional, se ficar comprovado que ela foi Síndrome do pânico. adquirida dentro do ambiente de trabalho. A síndrome do pânico, ela é decorrente da ansiedade, né? Porque daí vem os graus, né? A pessoa tem ansiedade. E a ansiedade, a depressão, ela dá aqueles sintomas da pessoa ficar muitas vezes, mais irritada ou não quer sair de casa. São sintomas muito, muito particulares. A ansiedade, muitas vezes, a pessoa nem percebe que ela tem. Porque a pessoa fica mais acelerada, a pessoa fica mais cansada. Porque a gente fica... Eu sou ansiosa, então, assim, minha cabeça, ela fica girando. Tem dias que eu deito e durmo, eu não consigo desligar a minha cabeça, ela não para. Então você tenta fazer tudo. Você vai até meditar. Vou meditar. Vou meditar e tá pensando. Tô meditando, de repente eu tô lá nos Estados Unidos meditando, porque eu já tô com a minha cabeça pensando, gente, acalmar uma mente ansiosa é a coisa mais difícil. Você sabe que meu esposo botou um aplicativo no celular dele, quando dá 10 horas da noite começa. Vá para um lugar escuro. Desligue todos os aparelhos. Só que ele não sabe tirar agora, porque ele se irritou com o negócio, né? Não consegue tirar o trem de jeito nenhum. Daí todo dia, 10 horas da noite, começa. Vá para um lugar escuro. Desligue todos. A cara do Ricardo, sem paciência. Mandar um beijo pro Arthur aí, né? Que não tá mais aqui em Rio Verde, mas do Espaço Prêmio. Eu fui tentar. Eu falei, eu preciso, Arthur. Ele falou, não, vamos lá, vamos uma aula experimental. Fomos eu e o Emanuel. E o Espaço Prêmio é maravilhoso. Você sabe disso, o Arthur é maravilhoso. E aí nós entramos numa aula às 6 da tarde. E aí, posição. Ficamos na posição. Aí começou. Doutora Sirlene, eu vou te falar um negócio. Musiquinha no fundo. 6h15. Aí, fecha seus olhos, né? Relaxa e tal. Aí Um olho coça seu aberto, um olho nariz, fechado. Um olho mexe o aberto, braço. outro fechado. Não, acho que não era nem 6h17. Eu pedi perdão. Falei, meu amigo, a amizade continua, mas isso aqui não é pra mim, não. Deixa eu correr ali na avenida, porque senão eu não dou conta. Não, mas a questão de você meditar, essas coisas, é tempo, né? Você precisa aprender, você precisa ensinar Mas é o um seu corpo. aprendizado. E todo aprendizado. Quem é acelerado, ele não consegue de imediato, de jeito nenhum. Você não deu tempo pra você. Sentar e começar a escutar aquela música calma já me irrita. Pois Mas assim, a gente precisa de aprendizados constantes, né? E o aprendizado, ele leva um tempo pra você aprender, assim, pra você entender, que o seu corpo entender, na verdade, né? Que você vai entrar numa situação diferente do que ele tá, do que ele tá acostumado. Então, voltando à questão da ansiedade. E a ansiedade, você vê, tem alguns sintomas, um dia o coração acelera. Você tá do nada, de repente, você fala assim, agora eu vou infartar, né? E acontece com uma E você tá certinho, o doutor Gilberto várias vezes falou que recebe pacientes, né? Achando que está infartando e o que eles têm com arritmia. E na verdade é ansiedade, é verdade, né? Mas os sintomas de ansiedade, quando a pessoa tá realmente assim, aí vem a síndrome do pânico. Que vem, ela vem, porque aí você não tratou a ansiedade, a síndrome do pânico vem um efeito maior, porque daí você começa a ficar com receio de certas coisas, ficar exageradamente com medo, e dá arritmia e dá até sintoma de você começa a formigar. Infarto, peito, né? braço, você acha que você De ar também. Isso. O papo tá super bom. Eu quero dar uma dica. CCAA? A doutora Silene tava falando de aprendizado. Gente, CCAA. Lá você vai aprender inglês ou espanhol. Deixa eu só dar alguns exemplos aqui pra você. A gente, enquanto tá fazendo o curso, né, através do método, a gente aprende que o inglês britânico é diferente do inglês americano. Vocês sabiam que elevador no inglês britânico é lift e no inglês americano é elevator? A calçada é pavement no inglês britânico e no inglês americano é sidewalk. Caixa de correio, letterbox e mailbox. Então, entre outras e outras, né, a gente dá alguns exemplos aqui pra vocês. Isso vocês vão aprender lá no CCAA, tanto inglês quanto espanhol. É nativo, gente. Você vai viver como nativo, vai falar até como no nativo. espanhol você sabe que na Colômbia de um jeito, na Bolívia de outro. São gírias diferentes, né? Costumes diferentes. É como você morar aqui em Goiás e morar no Sul. É diferente. É diferente. Doutora Sirlene concordou. Já falou, né? Gente, lá no CCAA são aulas presenciais ou online, tá? Tudo ao vivo. Vá, matricule seu filho, seu esposo, seu sobrinho. Vá no CCAA, porque lá você realmente vai aprender inglês ou espanhol. Fica ali na rua Major Oscar Campos, 465, pertinho do edifício Tartuce. Não tem erro. Fiquem ligados, CCAA. que a gente já volta com muito mais informações pra vocês.
Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Sirlene Zanon, falando dessas doenças psicológicas aí relacionadas ao trabalho. Antes da gente continuar com esse papo super interessante, Verônica, vamos falar da Geolaser? Sim, gente. Olha, janeiro chegou, todo mundo... As academias estão lotadas. Janeiro chegou não, né, amiga? Fevereiro, carnaval, né? Já estamos já. Você tá atrasadinha. Deixa eu terminar de falar. Gente, o janeiro Nós já estamos pulando o pulo do carnaval. A academia já lotou, porque todo mundo quer o projeto carnaval pra fevereiro, né? Então todo mundo quer estar magro. Não, pode voltar tá tudo, Verônica. Nós já estamos no carnaval. Do trem dela vai dia 3 de fevereiro. É no meio, é depois do carnaval. Era no começo de fevereiro. Não, vamos lá, remenda aí. Era dia 6. Remenda, Kelly. Ô, Verônica, Geolaser aí, né? Passou carnavalzão aí, hein? Imagina. Não, todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo já aproveitou a Geolaser pra ficar sem aquela celulite, sem aqueles pelinhos, porque carnaval, gente, todo mundo tem que estar lindo e belo, né? Então, Geolaser tem todo o tratamento facial, corporal e depilação laser. Você que tá com aquela celulite ou aquela gordurinha em excesso, gente, a Geolaser tem os melhores pacotes pra você. Então, você vai lá ou agende uma avaliação que é gratuita pelo 3051 5777 e você vai lá, gente, pega o melhor pacote, o melhor que você adaptar. E sem falar nó, botox, preenchimento, aqueles melasma, limpeza de pele, tudo em um só lugar. Fica ali na rua Costa Gomes, número 620, Centro, Geolaser. Doutora Sirlene, depois da pandemia, né? Logo após a pandemia, instituiu-se o teletrabalho, né? Muitas empresas aderiram ao teletrabalho, né? Às vezes, né? Teletrabalho presencial, essa junção, outras teletrabalho direto. E assim, na minha concepção, principalmente a área pública, isso melhorou muito, muito, muito para o colaborador, para o funcionário. Alguns detestam, outros adoram. Por quê? Porque é o motivo dele sair um pouco daquele ambiente de trabalho ali, né? Às vezes, por exemplo, eu, faço presencial e teletrabalho, semana sim, semana não. Isso para mim é muito vantajoso, porque se eu começo a ter um estresse ali no trabalho, a outra semana eu já tô, né? Ai, rendimento. Será qual que é o rendimento aí? Ai, deixou de render? Não, para a empresa é bom, porque a empresa está economizando, para o funcionário é bom por causa disso. Na sua opinião, o que você acha? Ele é mais benéfico ou mais maléfico? Olha, o teletrabalho ele tem os prós e os contras. Ele tem a situação de que realmente em alguns aspectos ele melhorou, como você mencionou. Hoje muitas empresas trabalham na modalidade mista, né? Mista, é isso mesmo. Trabalha uma parte teletrabalho, outra parte presencial. Só que aí vai depender muito do foco de cada empregado, né? Tem empregado que tem condições de estar ali sentado em casa e ter o foco de trabalhar de fato. E tem uns que não tem. Não, e eu vi uma reportagem que o rendimento não foi cair, não. Foi aumentar. Porque o teletrabalho, o empregado, ele quer entregar as coisas para ele continuar. Para ele continuar no teletrabalho. Porque se o patrão vê que não tá tendo esse rendimento, vai voltar ele para a empresa, ele vai cumprir o horário, ele vai ter que ficar lá mesmo que tenha terminado o trabalho, por exemplo, do dia. Por exemplo, o judiciário, o trabalho nunca acaba, né? Não. Porém, como eles estão em teletrabalho, eles conseguem entregar mais do que ele está cumprindo naquele ambiente. E se eles fazem isso, então eles têm um retorno maior e eles conseguem ficar ali, adaptar seus horários. Isso, né? Vai depender também da forma como esse teletrabalho é cobrado. Por exemplo, se eu tenho um empregado, deixo ele em teletrabalho e ele não tem um horário específico para me entregar. Muitas vezes eu posso ficar durante o dia fazendo alguma coisa e eu vou trabalhar à noite. A escolha do empregado para isso. Mas tem que ter os cuidados com relação a isso, porque podem vir várias consequências desse não trabalho nos momentos corretos, no momento e junto aí com o horário da empresa. Porque depois pode vir a alegação de justa causa, não, hora extra, falta de intervalo, várias coisas então, nesse sentido. Mas depois, então, o empregado, ele pode exigir isso? Ele pode, se ele demonstrar que havia uma exigência de trabalho, porque o trabalho em teletrabalho, em regra,
regra, ele tem que ser… a jornada dele é semelhante a quem tá ali fisicamente dentro do ambiente de trabalho. O mesmo horário, mesma quantidade de tempo. Só que aí, se a empresa exige mais trabalho do que o que está ali presencialmente e o empregado acaba tendo que ficar fora desses horários, isso também dá ensejo a questão de horas extras. E aí, se o empregado não trabalha no horário que ele tem que trabalhar, mas está trabalhando fora do horário dele, pode dar problemas. Mas, voltando ao questionamento… sim, ele tem as suas nuances pro lado bom. Muitas empresas hoje já estão voltando pro presencial, porque muitas entenderam que não deu certo, que eles não se adaptaram ao modelo do teletrabalho. Então, isso vai ser individual. Cada empresa vai ter que entender o caminho dela, dos empregados dela, para que ele consiga dizer se esse teletrabalho vai ficar… de fato, vai ser importante, vai ser interessante ou não. Mas, lembrando que, como eu falei, a questão de estar ligado 24 horas por dia aos meios eletrônicos tem gerado estresse aos empregados. Doutora Silene, para eu entrar com pedido de afastamento, né, na Justiça do Trabalho, como que eu faço? Na verdade, na Justiça… Qual documentação, INSS, não sei. Né? Hoje quando você está trabalhando e você tem necessidade de afastamento, o documento que você apresenta para o seu empregador é um atestado médico. Então, obrigatoriamente, se você está doente, atestado médico é o único documento que vai te permitir o afastamento. É o seu médico que vai ter condições de dizer qual que é o teu afastamento, por qual motivo e o período de tempo que você precisa ficar afastado. Até 15 dias de afastamento é o empregador que paga por esse período de trabalho. Se exceder os 15 dias, é o INSS que vai custear esse valor aí que você vai, do período de tempo que você vai ficar afastado. Então, você vai entregar o atestado para o empregador e ele vai encaminhar ao INSS caso esse afastamento seja superior a 15 dias. Vamos supor aí que você tem um afastamento de 30 ou 60 dias. Você entrega esse atestado para a empresa, os primeiros 15 dias a empresa vai te pagar, a partir do 16º dia o INSS que paga para você. Doutora, tanto no momento de eu entregar para o empregador, quanto depois dos 15 dias ir para o INSS, o atestado tem que ter um CID. Sim. Não pode ser só características e sintomas, tipo a insônia, dor nas costas, sei lá… Ansiedade, né? Ansiedade já é, né? Já é considerado. O médico determina quais são as causas do afastamento. Hoje já tem algumas situações de que não é bom colocar o CID especificamente de determinadas doenças ou determinadas situações no atestado. Então, não há mais exatamente a obrigatoriedade de ter CID nos atestados. Não, e agora entrando em outra questão polêmica, que é desse CID. Teve uma época que foi proibido a emissão de atestado com CID, porque falava que levava constrangimento ao empregado e tal. Mas a maioria das empresas não aceitam atestado se não tiver o CID. Eu falo Você está falando pela sua profissão de dentista, profissão, né? Se vai sem o CID, o paciente volta para pegar. É porque as empresas muitas vezes não estão… é porque o CID acaba que… ele é o Código Internacional das Doenças. Sim. Acontece de empregado, por exemplo, pegar atestado de outras situações, dizendo que tem… já aconteceu de chegar… Eu já vi situações na empresa de empregado ir lá e levar… Um homem levar um atestado com CID de uma doença ginecológica. Não, então, assim… extração de dente que o cara já perdeu os 10 sisos. Só tem 4 na boca. Então, o que acontece? Eles normalmente exigem o CID exatamente para ter ciência de que o funcionário não tá ludibriando. Porque, infelizmente, a gente sabe que isso não é a maioria, mas acontece de um empregado fazer o uso disso, de usar essa artimanha de dizer que estar doente, vai ali num médico, pega um atestado ou conhece alguém, alguma coisa, e leva para a empresa para não trabalhar. Mas agora nós estamos resguardados, porque agora existe um CID que foi lançado, que é novo, que é um CID que o paciente não tem nada, né? Ah, é? Sim. Aí o paciente é leigo, a gente lança o CID, e aí ele chega na empresa, mente, né? E aí tem um CID lá, que o paciente não tem nada. Não sabia disso. Menina, tá maior meme na internet, os vídeos. Também não conhecia esse CID, não. Depois até conhecer. Pra nós aqui em off, então.
Doutora Sirlene, eu acho que agora a gente falar das considerações finais mesmo, né? O que é importante da empresa, tanto da parte do empregador quanto do empregado, nessa questão da saúde mental, tá realizando para nenhum das duas partes sair prejudicada. Essa questão das doenças, elas sempre prejudicam tanto o empregador quanto o empregado. Não é só um dos lados que vai ficar prejudicado. Porque tem o empregado que vai estar com a doença, vai estar fazendo tratamento, mas tem a empresa que está sem aquele empregado, está sem a produtividade dele muitas vezes. Ou então ele está ali, mas a produtividade dele está reduzida. Então o prejuízo é para ambos. O empregado, quando ele está numa situação que esteja gerando complicações para a vida dele, o ideal é que ele chegue ao empregador e conte, e fale, exponha, para que ele tenha… Eu falo que o diálogo é o melhor caminho. Então, chegue e fale por que está acontecendo determinadas situações. Eu estou sobrecarregado, eu estou tendo problema no meu ambiente de trabalho, ou muitas vezes acontece de um superior imediato, ou um colega com assédio, alguma coisa nesse sentido. Eu expor até o ponto que eu consiga, porque às vezes o empregado também não vai conseguir ou não vai ser ouvido. E o empregador, quando ele começa a perceber que o empregado vai se afastar constantemente, ele tem que fazer uma investigação e entender qual que é a situação. Por que isso está acontecendo? Então, ele tem condições de fazer essa avaliação. Trazer melhorias para a empresa trazer dele, melhorias, né? Exatamente. O estabelecimento dele. Porque se está numa situação onde o problema é um ambiente de trabalho, vai sair um empregado, vai entrar outro e às vezes vai ter o mesmo problema. Então, isso vai acontecer de forma reiterada. Também não é interessante para o empregador essas situações. Então, é para ambos os lados a resolução do problema. Cabe ao consenso ali a resolver e muitas vezes cabe ao empregador observar e tomar as providências. Ai, sempre ótimo estar com ela aqui, né? Sim, Ela passa rápido, ela conversa bem, ela fala bem, explica bem. Vamos ficar com saudades. Vamos ficar com saudades, mas eu sei que ela volta logo, vai me deixar louca de novo com a agenda. Mas tá bom. Eu só tenho esse dia, eu só tenho esse dia e esse horário. Isso mesmo. Nossa, a gente dá um jeito. Tá exigente. Porque ela mora longe, a gente dá um jeito, a gente gosta muito dela. Obrigada, viu, Obrigada. doutora A Sirlene? recíproca é verdadeira. Eu agradeço a todos, agradeço os ouvintes, que eu sei que muitas vezes gostam. Já ouço pessoas na rua falando assim, eu te ouvi e tal, porque eu gostava tanto de você. Então, agradeço a todos, obrigada e bom dia. Obrigada, um beijo, tchau.